Eduardo Chefe é um cara que já queria conversar com ele há muito tempo, fazer uma troca de ideias aí há muito tempo. É um cara que eu admiro muito. É... Bom, Eduardo, fala um pouquinho para nós aí. Boa tarde, em primeiro lugar, né? A gente estava conversando agora há pouco, um pouquinho antes de entrar, aí eu continuo na conversa como se todo mundo estivesse participando da nossa conversa, né? Que legal, que Então legal. fala um Bom, pouquinho para a gente sobre você, a Reframe Nova. muito bom falar contigo. Muito bom. Já estou vendo ali a Carol gritando: Edu, que bom te ouvir. Legal, Carol. Que bom te ler, Carol. Eu sou Eduardo Chefe. Chefe é o meu nome. Eu nasci assim, chefe, né? E, cara, eu trabalho hoje com desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de times, desenvolvimento de equipes. Nós nos conhecemos no Founder, né? E o meu trabalho está muito no sentido de promover a cultura colaborativa no ambiente organizacional. Como é que a gente olha para a cultura colaborativa, para a colaboração dentro do ambiente organizacional? E tem aí esse momento, né, que requer muitos olhares, requer muita colaboração, requer, eu acho, muito afeto, né, para estabelecer aí talvez vínculos de confiança. Enfim, eu acho que é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. Ah, perfeito. Ó, o Lucas aí falando que já teve uma imersão contigo no Sicredi, imersão de times e tal. Isso E é aí. Valeu, justamente Lucas. isso, né? A gente teve um bate-papo ontem também com o Felipe Plessis, a gente falou um pouquinho sobre comunidades digitais, e eu acho que esse momento, a internet ela surgiu como uma grande comunidade, a ideia era justamente interligar universidades e tudo mais, né? E eu acho que neste momento agora o que a gente mais precisa é justamente isso, né? É estar próximo às pessoas, mesmo que não fisicamente. Eu acho que a internet ela vem suprir muito bem isso, né? Eu acho que não, esse momento mais do que nunca, né? Mas eu ainda penso que muito mais que essa ferramenta a internet, agora, e esse momento, tem outras ferramentas que a gente vai precisar buscar, né? Esse é o momento de olhar para algumas outras ferramentas, e aí eu vejo muito o papel dos líderes nesse cenário todo, né? Tem uma historinha que é muito legal falar, que é a própria trimembração, tá? O quanto eu estou atento para o que eu penso, para o que eu sinto e para o que eu faço. E como é que está rolando isso hoje em dia, não é? O que a gente está pensando de fato? O que a gente está sentindo e quanto que os líderes estão dando vazão para o que eles estão sentindo e o que está sendo feito, tá? Eu acho assim que mais do que nunca os super-heróis foram para casa, né? Até porque estão todos em casa. Então, se tem um momento em que os super-heróis foram para casa, esse momento é agora. E que bom que todos nós possamos olhar para isso tudo que está acontecendo e que a gente possa, de uma forma muito humilde, muito verdadeira, dizer assim, cara, tô perdido. Não sei exatamente o que fazer. E esse talvez possa ser o grande momento de pedir ajuda, não é? Como é que a gente faz? Eu acho que a transitoriedade, ela nunca foi tão evidente. A gente está vivendo a transitoriedade, a gente está saindo de uma era e está indo para outra. E aí, muitas vezes, me dava a sensação, e ainda me dá a sensação, que tem uma galera acolhendo e puxando essa nova era. Ao mesmo tempo que tem uma turma dizendo, não, 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 espera só mais um pouquinho, me dá mais aí uns 10, 15 anos, depois tu chega, né? E agora, cara, eu tive pensando, e isso é muito recente, está muito, muito novo na minha cabeça, é uma nova palestra que eu estou montando, é um novo workshop que eu estou montando, que é o seguinte, é a era do já era. Já era. O que já era? O que ficou para trás? Como é que a gente olha para um monte de coisa que já não cabe mais? Coisas que estão pesando muito na mochila e que se a gente continuar insistindo em carregar e trazer da mesma forma, não dá, não funciona. Mudou o jogo. Faz sentido? Faz muito sentido, faz muito sentido. E num momento que nem esse, agora eu acho que é bem interessante, porque nós temos os líderes que vinham num ritmo que para eles estava normal, né? Para nós, para todo mundo estava normal.
e de repente, de uma hora para outra, de um momento para o outro, corta, todo mundo quarentena, então eu tinha um escritório com 40 funcionários, agora cada um home office, e eu achava que nem dava para trabalhar home office, agora dá, então isso, né, falando como alguns líderes e tal, e isso aconteceu assim, foi uma disruptura total. E você fala sobre esse momento do líder sentir, dele mostrar o que está dentro dele. Só que, ao mesmo tempo, é um momento que exige do líder que ele haja muito rápido com ferramentas que nem ele conhece muito bem, né? Ou nem conhece nada bem, né? Então, é complexo também, né? Como é que a gente faz isso? Muito, muito, muito. Eu acho que a primeira coisa, nesse momento de transitoriedade, é parar para reconhecer. Reconhecer a si próprio, né? Olhar para si. A gente fala muito em desenvolvimento de inteligência emocional, habilidades comportamentais, habilidades relacionais, e é isso. Como é que isso tudo está comigo próprio? Quem é que eu estou sendo comigo? Acho não, eu tenho certeza que esse é o momento que os líderes não poderiam começar uma reunião sem antes perguntar como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tua família? Vamos fazer um momento de check-in, vamos chegar primeiro, né? Porque não tá legal, né? E tá tudo bem, porque tá tudo bem não tá legal, faz parte não tá legal. Então eu falo muito que tá tudo bem, mas não é de uma forma displicente ou descomprometida. Não, cara, ok, é o que temos, o fato está posto. Quem é que a gente escolhe ser diante desse fato posto? Né? Como é que a gente vai lidar com essa transitoriedade? E aí, é óbvio que isso é muito delicado, isso é muito exigente de ser assimilado, porque tem muitas empresas e tem muitas organizações que não estão preparadas para viver com uma mudança tão significativa. Né? Tem muito emprego sendo perdido, tem muita tomada de decisão exacerbada, enfim, e às vezes precisa tomar essa decisão. Tem muita empresa, muita organização lutando para sobreviver agora, não é? Cara, como é que eu faço? Eu preciso da sequência. Como é que eu faço? Só que eu acho que o grande negócio é a gente poder olhar, cara, realmente o jogo mudou. O jogo mudou. E quando voltar, não vai voltar para ser como era. Porque nós não voltaremos os mesmos, a economia não voltará a mesma, tudo voltará diferente. E aí, eu fico muito grato por ter feito ano passado a formação Germinar e poder olhar para os ensinamentos da antroposofia, não é? E tem um dos itens da antroposofia que para mim é tudo muito recente, eu sou um aprendiz, eu estou recém olhando e sabendo que existem muitas coisas que eu não sabia que eu não sabia. Né? Então eu estou aprendendo aquilo que eu não sabia que eu não sabia. E tem um item ali na antroposofia que fala da quadrimembração organizacional, que é a gente poder olhar para a organização a partir da estrutura, o que mudou, como é que era a minha estrutura e como é que está ficando a minha estrutura agora. Além de olhar para a estrutura, eu olho os processos agora. Relações. Como é que são as relações? Como é que se dá principalmente nesse momento a relação entre líderes e equipe? É uma relação aberta, os diálogos são fluidos, existe permissão para ser quem se é, e a identidade. Então a gente olha para a identidade, relação e olha como é que estava e como é que está. E como é que a gente está agindo diante dessa transitoriedade. Eu acho que é o grande momento de juntar a equipe, pode ser remoto, como a gente está fazendo aqui agora, e dizer, galera, eu não sei, o que a gente pode fazer juntos? Que ideia vocês têm? Como é que a gente olha para isso? Pelo seguinte, a liderança ainda é regida pelo comando e controle. A gente tem muitos líderes hierárquicos que atuam a partir de um olhar de comando e controle. Aí eu trago aquele olhar do caórdico. Não é mais comando e controle. Pode vir a ser caórdico. Caos com ordem. Quer dizer, não é
certa ordem que apoia esse caos, para que seja um caótico. Como é que a gente anda? Como é que a gente se desenvolve nesse lugar, abrindo as portas, trabalhando com confiança e anfitriando espaços de conversa? O que mais precisa agora é conversar com as pessoas. Como é que tu tá, hein? Como é que tá a tua família? Como é que vocês estão? E aí a gente começa, a partir desse olhar para cada um, a gente olha para o grupo. E aí, olhando para o grupo, a gente olha para a empresa. E olha, inclusive, para o ecossistema. Esse lugar onde a empresa está inserida, que negociações a gente vai precisar fazer? Quem é que pode vir a nos apoiar nesse momento? E não vamos buscar soluções do passado para um problema que a gente nunca viu na vida. Faz sentido? É isso? E é exatamente isso, porque o que acontece neste momento, o que você está falando faz completo sentido, Na verdade, ele não só faz completo sentido, como ele deveria ser a ordem, o caótico deveria ser a ordem mesmo. A nova ordem. Porque a nova ordem, só que ele é anti-intuitivo, por incrível que pareça, apesar de ser faz todo o sentido do mundo. Quando a gente te escuta, cara, é perfeito, faz todo sentido. Só que o que acontece? Apesar da gente estar num mundo altamente disruptivo, startups terem um mindset completamente diferente de gestão e tudo mais, ainda se exerce o comando e o controle, porque é assim que a gente aprendeu, né? Nós fomos treinados a ser assim. E daí, nesse momento, quando você tem estrutura, processos, relações, identidade, o foco está todo na estrutura ainda. O foco ali, ele deveria ser esse contexto todo, mas o foco está, como eu vou fazer o negócio andar? Cara, daí você diz, pô, deveria começar uma reunião com como você está, né? Perfeito, maravilhoso. Só que daí a gente começa a reunião assim, como é que foi hoje, conseguiu fazer aquilo, entregou aquele, por que eu não recebi? E eu sabia que isso de home office não ia funcionar. Então, é complexo, né? Tem que dar uma parada e resetear, né? Para tudo. É muito complexo. E aí, Fábio, olha e repara como tem organizações que já vinham trabalhando desenvolvimento, organizações que já vinham trabalhando desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de suas equipes, do ponto de vista comportamental, e quando acontece uma coisa no mundo que de uma hora para outra tu precisa ficar em casa, tá tudo bem. Ok, eu fico em casa porque eu já tenho trabalhado de casa mesmo. Ao mesmo tempo, tem muitas organizações, eu não vou dizer o nome, não precisamos trazer o nome, mas a gente sabe que tem muitas organizações que estão tendo uma dificuldade gigante em aceitar que as suas equipes trabalham de casa. Porque se as equipes estiverem em casa, o cara não consegue botar o olho, o cara não consegue controlar o que a galera está fazendo. Eu acho que não é à toa que ontem o Big Brother registrou 1 bilhão e 500 milhões de votos. Uau! 1 bilhão e 500 milhões. E eu acredito numa população de 200 milhões de pessoas. Então, seria como que cada brasileiro, homens, mulheres, crianças e idosos, cada brasileiro votasse 6 vezes, 5 ou 6 vezes. Acho que o meu filho votou mais que isso. Com certeza, muita gente deve ter votado mais que isso, porque eu nem votei também, né? Então, muita gente votou por mim. Então, né? Incrível. Mas o que eu quero dizer? A galera tá em casa. Está ativa. Alguns não estão em casa. E muitos não estão em casa, não é por vontade própria. É porque o chefe não deu. O chefe não sou eu, é outro chefe. Não confunda as coisas, é um outro Não é o Edu chefe. Não, né? E aí, é o chefe com um F só. Essa necessidade de comando e controle. Esse olhar de comando, eu preciso olhar, eu preciso ver o que vocês estão fazendo, porque agora a gente precisa sobreviver. Ok, mas e como é que está o olhar de confiança? E o que a gente está fazendo agora para mudar e principalmente para poder ter serenidade para pensar em soluções novas, porque o problema é novo. Eu canso de chegar em organizações e eu vejo e eu compreendo e digo, cara, vocês têm um baita time. Vocês têm zagueiro, vocês têm goleiro, vocês têm atacante, vocês têm técnico, vocês têm uma equipe maravilhosa, baita time. Só que é vôlei. Mudou o jogo. É outro jogo. E aí como é que a gente olha para o repertório que a gente tem, que é de um jogo que já não se joga mais? Porque quando se fala muito em escassez, em competição, em acabar com o outro, em ganhar mais, em estocar,
não é o jogo de agora. E agora eu acredito que muitas organizações vão precisar sentar com os seus concorrentes, como nunca sentaram, para entender, velho, e agora? Que jogo a gente vai jogar juntos? Porque existe uma grande oportunidade de potencializar a inteligência coletiva, não só dentro da organização, mas dos mercados. Inteligência coletiva dos mercados, tem recurso, tem muitos recursos em abundância, só que cada um pega uma parte do recurso, cada um pega uma parte. Como é que a gente olha para o todo? Como é que a gente senta junto? Como é que a gente olha para a cadeia e propõe valor para o público de uma outra forma? Então, quer dizer, cara, é um momento muito importante, é um momento de reinvenção, é um momento de olhar, e uma coisa, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como será. Porque todo dia surge uma novidade. Todo dia surge uma novidade. Todo dia tem um fato novo. Então eu acho o seguinte, que a gente precisa sim sobreviver, mas nesse momento, o quanto mais afetivos nós pudermos ser, quanto mais humanos nós pudermos ser, quanto mais a gente poder cuidar um dos outros, né? Eu estava lendo hoje uma historinha, e o Bauman, se não me engano, até com alguns livros do Bauman aqui, ó, Individualidade numa época de incertezas, nascidos num período líquido, né? O Bauman fala muito na questão de que quanto mais uma civilização demonstra afeto, mais civilizado é uma sociedade, quanto mais demonstra afeto e cuidado com o outro, né? E aí eu penso, quanto estamos cuidando dos outros? Não temos ideia das mudanças que estão chegando. Olha a Lilinha aí, ó. Olha a Lilinha aí, conectada, ligada. Uhul! O Legal, Lucas comentou um pouquinho antes ali que ele é da área de TI, né? E sempre escutaram que não funciona trabalhar livre porque tu tem que estar... A área de TI tu tem que estar junto porque programador não sabe trabalhar sozinho, né? Vai para casa e não vai trabalhar. E agora o pessoal está entendendo que não, né? Está entendendo que a gente pode sim ser produtivo, só depende de um contexto, é como se for um contexto mais afetivo, eu acredito, né? Onde que todo mundo consiga exercer o seu próprio eu e entender aquela cultura, né? A cultura da empresa. Eu acho que aí tem a questão, assim, disso que tu está trazendo. Muitas vezes a gente diz que não faz as coisas por culpa do chefe. E muitas vezes a porta está aberta, a porta está escancarada e a galera não entra. Então, assim, dá para fazer live, mas a gente só está descobrindo as lives agora. Dá para dar aula de casa, mas a gente nunca tinha se permitido em dar aula de casa. Cara, dá para fazer muita coisa. E que outras tantas coisas dá para fazer, é possível fazer bem feito, e a gente precisa de um coronavírus para olhar para ver que dá para fazer muita coisa. Né? Então, eu acho que tem uma permissão nossa. Eu sou responsável pelo que eu crio, pelo que eu provoco e pelo que eu permito. Aprendi isso no seminário Insight. Eu crio, eu provoco e eu permito. O tempo todo. O tempo todo. Eu crio, eu provoco e eu permito. Tem gente que passa a vida inteira permitindo sem criar nada e sem provocar nada. E tem pessoas que nunca permitem nada. Então, de novo, olha para a trimembração. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Quanto eu estou consciente, quanto eu estou conectado com o meu pensamento, tudo aquilo que eu estou pensando, tudo aquilo que eu estou sentindo e absolutamente tudo aquilo que eu estou fazendo. Porque muitas vezes eu estou fazendo sem sentir, sem pensar. Eu estou pensando, sentindo, pensando, sentindo, pensando, sentindo e não estou fazendo nunca. Então, como é que eu trabalho o equilíbrio nesse negócio? Porque isso que a antroposofia do Rudolf Steiner diz, quanto maior for o equilíbrio, mais saudável eu sou. Esse é o momento dos líderes e dos gestores trazerem esse equilíbrio e abrir um espaço de conversa com as suas equipes. Pode ser virtual, cara, pega o Skype, pega a ferramenta que for, né? Ferramenta é o que não falta. E aí, então, usa a ferramenta, pega lá um Airbuy, paga, faz uma continha maior, porque talvez o grupo seja maior, pega um Hangout, pega o que for, e tá tudo bem, né? Agora, como é que a gente olha, e aí é o desafio, para vulnerabilidade,
quão corajoso é o líder a ponto de trazer a sua vulnerabilidade para poder dizer que está perdido, para poder dizer, cara, eu não sei o que fazer agora. Porque todos eles sabem tudo. Todos eles são super-heróis. Desculpa, a grande maioria. Tem muito Sim. líder que está mudando, tem muito líder que já está vindo pronto, tem muito líder que está vindo muito bobalhão, tá? Também tem isso. Tem muito líder que está vindo infantilizado. Né? Agora, tem muito líder que, cara, já se deu conta há mais tempo, e essas organizações onde os líderes, onde as lideranças já se deram conta, eles estão fluindo de uma forma melhor. Eu participo de muitos workshops, eu promovo workshops, e eu não vejo com constância líderes, eu não vejo gestores, eu não vejo donos de empresas. Eu vejo muito a galera. A galera se desenvolve, a galera participa de Art of Hosting, a galera vai lá e estuda sociocracia, a galera estuda Dragon Dreaming, a galera faz pedagogia da cooperação, e os gestores continuam sendo aqueles líderes hierárquicos escassos, muitas vezes, né? A galera, cara, ou faz um araquiri ou monta o seu negócio. E aí a galera monta o seu negócio e muitas vezes, sem se dar conta, acaba repetindo aquilo que os caras faziam, mesmo tendo estudado. É comportamento humano, é grupo, são relações de poder e de potência. Como é que a gente olha para o grupo, como é que a gente é quem a gente é de verdade, né? Que é para poder colaborar mais, para poder participar de uma forma mais efetiva do processo. Faz sentido? Viajei muito. Não, faz total sentido, né? E, bom, eu posso ficar aqui por horas e horas e horas te ouvindo, que eu sempre fico encantado. Assim, toda vez que eu escuto, eu fico encantado. E é incrível que, às vezes, eu escuto uma coisa que eu já ouvi você falar em algum vídeo ou ao vivo, e sempre soa novo e soa diferente. Isso é muito legal. Porque, é como eu falei, nós não temos... É que nem você falou, às vezes, a evolução, você já estudou, fez uma série de coisas, mas você acaba repetindo os erros porque a cultura está muito entranhada, né? A gente aprendeu isso está muito dentro da gente. E eu digo da gente como sociedade toda, porque eu estou sempre trabalhando também, a Acelera Doutor é totalmente home office, então para nós foi super tranquilo, a gente já vivia em quarentena, só a gente não tinha esse nome, a gente chamava de home office, hoje a gente chama de quarentena, mas então a gente já vivia numa estrutura assim, onde que a gente trabalhava muito online, sempre buscando entender cada um, mas é incrível como é importante isso estar mais amplo mesmo e a gente abrir isso para o mundo. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. E a maioria dos teus eventos, geralmente quando você está montando workshop e tudo, eles são presenciais, ele é nativamente pessoas em grupo e tudo, né? Então, para ti também é uma coisa muito diferente, né? Muito. Cara, olha só, eu tô falando e parece que tá tudo bem, né? Eu tô falando assim, não, porque é só fazer isso, porque é só fazer aquilo, tá. Cara, eu não vou nem falar o que tá, porque é impublicável, né? Mas o que acontece? Olha só, eu trabalho com grupos. Eu trabalho presencialmente ou facilitando grupos no to-do, não é? Fazendo uma lean inception, fazendo uma atividade, proporcionando que o grupo desenvolva algo, ou eu trabalho com coordenação de grupos, que aí é um olhar mais de estrutura, de movimento de grupo, tá? De dinâmica do grupo. Eu faço palestras para grupos, para pessoas, para times, eu faço mentoria com times de gestão, com líderes, e a gente está sempre presencial. Né? Eu hoje de manhã eu fiz uma call com uma facilitadora de uma grande organização. A empresa fica em São Paulo, não, a empresa fica em Campo Bom e ela... Desculpa, Campo Grande, Campo Bom é aqui. A empresa fica em Campo Grande e ela fica em São Paulo. E ela é uma facilitadora e ela facilita muito a distância, remoto, online. Né? E a gente estava trocando e conversando e pensando em como fazer algumas coisas juntos. É um desafio. É um desafio. Não sabe o que vai acontecer. Deu uma trancadinha aqui. Tá ok? Agora voltou. Tá bem? Voltou sim. Voltou, né? Eu vi que tinha parado um pouquinho ali. Então, assim, eu sinto que a gente não sabe o que vai acontecer, mas o que dá para fazer agora?
Como é que eu consigo fazer algo agora? Né? O que eu posso repensar agora? O que eu posso pensar de novo e mais? Se eu tiver pessoas para pensar comigo, vai ser maior, vai ser mais inteligente. Porque eu sozinho, agora é desafiador, porque eu tenho as minhas crenças e as minhas limitações. Quando eu junto dois, tem tudo para dar briga. Ou tem tudo para a gente poder potencializar essa inteligência e fazer algo muito mais legal. Então, como é que também eu abro um espaço para escutar o outro e para compreender que o outro é o outro? Cara, são 4 princípios da pedagogia da cooperação, eu vou trazer 2 aqui. A coexistência e a convivência. Quando eu trabalho com a consciência da coexistência, aumenta a minha possibilidade de me conectar com os outros. Porque sim, coexistimos. Então, quando terminar essa quarentena e todo mundo voltar a se reencontrar, vai ser possível, vai ser necessário fazer uma reconexão. Porque, de uma certa forma, continuamos conectados num sistema. Continuamos conectados na interdependência do sistema que é a organização. Agora, quando voltarmos a sentar um do lado do outro, vai voltar um outro Fábio, vai voltar um outro Duda, vai voltar um outro e um outro. E que vai continuar sendo o mesmo. E aí entra a ambiguidade e o paradoxal da coisa. Bom, como é que tu tá? Como é que tu volta? Vamos nos conectar de novo? E a convivência. Eu só convivo com quem eu reconheço. Então, se eu não reconheço o outro, e se eu me irrito quando o outro não é quem eu gostaria que fosse, bom, aí ferrou, porque a gente não consegue trabalhar, porque inevitavelmente o outro não é quem eu gostaria que fosse. Não adianta eu ficar idealizando o outro, ainda mais quando a galera faz contratação, não é? Que coloca um monte de coisa lá, e entre elas sempre aparece nas contratações sangue nos olhos, o cara tem que ter sangue nos olhos, aí tu vai ver a vaga para estágio. Porra, velho. Né? Ou é para um assistente que está começando. Enfim, não vou nem entrar nessa questão, porque é um absurdo as coisas que eu tenho visto aí em termos de contratação. Né? E mais, se exige um monte de habilidades, a galera é contratada, e aí quando chega lá, não consegue exercer todas aquelas habilidades, porque ela tem que fazer do jeito que mandam ela fazer. Não do jeito que ela gostaria de trazer, que pode ser um jeito novo de ser feito. Né? Então, tem uma coisa nova que está surgindo e o outro é o outro. Então, para convivermos, é preciso reconhecer que o outro é o outro. E aí, como é que está essa questão hoje entre líderes e equipes? Como é que está a proximidade? Como é que estão os elos de confiança? Como é que estão os vínculos entre líderes e equipes? Então, se existe algum líder nos escutando aqui, entre essas 7 pessoas que estão aqui no... Cara, como é que é? Como é que se dá a relação? Né? E o que eu tenho acompanhado por aí é que tem muito líder abrindo a porta, tem muito líder experimentando, tem muito líder tentando trazer, mesmo que sejam líderes do passado e que estão migrando e que são líderes que aprenderam a fazer a coisa de uma forma diferente, aprenderam a jogar o outro jogo, mas estão sim vindo, tropeçam às vezes, levantam e vêm de novo, e é normal. E muitas vezes a galera não tem empatia com esse líder. A galera exige e pede que o líder tenha empatia com ela. Mas é muito difícil a galera ter empatia com o líder e dizer, cara, realmente, olha só, ele nasceu naquela cidade tal, ele foi criado naquela cultura tal, ele é daquela religião tal, ele tem todo um histórico e toda uma história. E hoje, em 2020, em meio a todo esse processo de Covid-19, realmente o cara está passando o maior perrengue. Como é que talvez eu possa ajudar esse cara honrando quem ele é e valorizando a história de vida dele? Porque o pedido que eu escuto muito é da galera pedindo pro líder ter empatia, porque o líder não tem empatia, porque o líder tinha que assistir lá os vídeos da Brené Brown, porque o líder tinha que botar as tamancas, não sei de quem, e cara, tá, e aí? Né? Como é que fica a meia-culpa? Como é que a gente faz isso juntos? Essa é a história. Como é que a gente faz isso juntos?
E você tem, bom, eu já tirei aqui 1 milhão de insights aqui, eu já tô com um livro aqui que eu tô escrevendo aqui. E é incrível que eu tenho certeza que quando eu ver o reprise aqui, quando eu assistir o reprise, eu vou tirar mais uma série de... Tomara que todo mundo tá conseguindo tirar essa quantidade de insights que eu tô tirando aqui. Mas assim, ó, uma prática, assim, para quem tá, beleza, tu tinha uma estrutura, geralmente dentro de um escritório, o pessoal estava lá trabalhando no escritório, saiu, começou agora a trabalhar online, aquela correria, agora já passou aí cerca de 15 dias de quarentena, então o pessoal já deu para desenvolver umas ferramentas e desenvolver uma certa rotina. E agora, uma dica prática, assim, como o líder para e dá esse reset nele, para ele começar a entender, a pensar, a sentir, a agir mais de acordo com ele mesmo, a mostrar pouco da fragilidade dele também. Uhum. Olha, normalmente, e eu vou ser bem sincero, tá? Normalmente esses processos, eles levam de 2 a 3 anos. Não é em 15 dias de quarentena que um líder vai mudar. Eu acredito que o que está acontecendo agora serve muito para cair a ficha do quanto eu talvez precise parar para pensar, e aí essa questão que eu trago da trimembração pode apoiar. Toda vez que eu começo uma reunião, eu começo fazendo um check-in. Toda vez que eu termino uma reunião, eu termino fazendo um check-out. No check-in eu pergunto como é que vocês estão chegando, como é que foi o teu final de semana. Vamos chegar primeiro. Vamos chegar primeiro. E na hora de sair, quais foram os aprendizados dessa reunião? Como é que vocês estão saindo dessa conversa? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo legal? Alguém ainda quer falar mais alguma coisa? Eu acho que tem muito de atenção plena. Quanto eu estou conectado com as pessoas, porque são as pessoas que vão me ajudar a entregar o valor que a minha organização entrega. Eu não estou nem dizendo que são as pessoas que vão fazer e que vão operacionalizar o to-do do dia a dia. São as pessoas que vão me ajudar e são as pessoas que vão, não é nem questão de me ajudar, são as pessoas que juntas vão entregar valor. Como é que a gente entrega melhor o valor? Talvez seja o momento, e de novo, eu falo muito em parar para conversar. E eu bato muito nessa tecla, porque eu percebo muito como faltam espaços de conversa verdadeira dentro das organizações. Falar sobre aquilo que realmente importa, sobre aquilo que está pegando. Por quê? Porque a gente converge muito rápido. Né? Imagina o duplo diamante do design thinking. Né? O primeiro diamante e o segundo diamante. A gente fala em abrir e fechar. Depois, de novo, abrir e fechar. No primeiro diamante, eu diria que é como divergir e convergir olhando para o problema. No segundo, divergir e convergir olhando para a solução. Muitas vezes a gente vai para uma reunião, todo mundo olhando para a solução, e ninguém falou sobre o problema. E não tem um alinhamento, mas vem cá, do que nós estamos falando? Parece conversa de doido. Por quê? Porque realmente fica uma conversa de doido, porque não se alinhou o problema sobre o qual está se falando. E aí está todo mundo falando, cada um traz uma ideia, cada um... Gente, espera só um pouquinho. Qual é o problema que a gente está falando? Então a gente diverge e a gente converge. Antes de convergir, a gente resmunga. E aí cabe ao líder sustentar esse resmungo. Sustenta o resmungo. Sustenta o que a galera está trazendo. Escuta o que a galera está trazendo. E aí, quando tiver todo mundo resmungado bastante, a gente consegue convergir. Bom, talvez tenha que ser num outro dia. Talvez nem dê tempo para fazer tudo no mesmo tempo. Vamos agora falar sobre a solução. Quando a gente vai falar sobre a solução, a gente diverge, a gente resmunga. E é importante que o líder sustente esse resmungo. E o que é sustentar o resmungo? É sustentar as divergências. Porque muitas vezes surgem divergências num time e aí, não, olha aqui, ó, tá na hora de, eu acho que é melhor a gente acalmar um pouco essa conversa. Eu acho que é melhor a gente sair para tomar um cafezinho. Vamos, já tá resolvido. E aquilo não resolveu. E aquilo acumula. E são várias coisas que não se resolveram e que vão para baixo do tapete, e que vão para o corredor, e que vão para o almoço, e que vão para... Enfim,
cafezinho, dá para tudo, né? Então, como é que a gente faz conversas verdadeiras, efetivas, sobre aquilo que realmente importa? Sendo que hoje, o que mais importa, a meu ver, é cuidar das pessoas. É olhar para as pessoas. Porque está todo mundo muito frágil, está todo mundo muito atucanado, está todo mundo muito... A gente está lidando com muitas incertezas e um total desregramento, um descontrole. E eu não estou falando descontrole do ponto de vista de quem gosta de controlar as coisas, Claro, mas a gente sim. perdeu um pouco até a própria ordem das coisas. Então, ele virou, ao invés do caórdico, é uma coisa que ficou meio caótica. E qual é o papel aí que eu trago do líder que anfitria essa conversa toda? É poder trazer um pouquinho de ordem para esse caos. Não é bafo na nuca, não é ficar o tempo todo querendo fazer hangout para ver o que a galera tá fazendo. Não é controle sobre aquilo que tu tá fazendo. Delega, confia. Confia. Só que eu confio em quem eu conheço. E aí entra uma questão do quanto os líderes muitas vezes estão afastados das equipes. O quanto os líderes muitas vezes estão afastados, estão completamente afastados, achando que estão delegando e estão às vezes até se desresponsabilizando do seu papel de líder. Qual é o teu papel? O teu papel é de líder. Como é que tu traz o teu melhor? Como é que tu executa essa liderança? Que práticas te apoiam a ser um líder que está próximo das pessoas, que está conversando com as pessoas, que está fazendo check-in numa reunião, que está fazendo check-out na reunião e mais, que não está impondo como é que as coisas têm que ser feitas. Está perguntando, está trazendo perguntas abertas, perguntas que geram conversas. Por quê? Porque muitas vezes, quando o líder faz uma pergunta aberta, periga ele escutar algo que ele não vai gostar. Periga ele escutar algo que ele não concorda. Agora, será que as equipes se sentem à vontade para trazer para esses líderes aquilo que eles podem não concordar? Ou as equipes preferem trazer para os seus líderes aquilo que elas sabem que ele vai estar concordando? Como é que se dá tudo isso? Que dinâmica que emerge nas empresas? É isso. E é buscar cada vez mais o equilíbrio que você fala, né? É aquela questão do equilíbrio, porque às vezes a gente tem ordem demais, e daí se torna chato, né? E às vezes você tem caos demais, como é esse momento aqui, que de repente passou do nível. Beleza, a gente estava na ordem, foi pro caótico e já estourou, extrapolou aí o caos. E agora volta a ordem de novo e tentar... E esse equilíbrio é a busca constante, né? É uma busca diária. Isso. E de novo, a ordem não é o controle. Exatamente. A ordem gente, existe uma forma de fazer. Por exemplo, eu estou muitas vezes facilitando o time e eu peço para as equipes, pessoal, formem trios. Eu não posso chegar numa equipe madura e dizer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, juntem 1 com 1, 2 com 2, 3 com... Não. Para essa escolinha. Não. Tem time que precisa disso. E aí, cuidado. E aí vai da gente poder ler o time. Gente, esse time aqui, se eu não fizer isso, ele não vai andar. Só que assim, na segunda vez eu já não vou fazer. E vai dar problema. Eu posso trazer uma consigna dizendo, pessoal, formem trios entre pessoas que não estão habituadas a trabalhar junto. Ou formem trios com as pessoas mais próximas. Porque depende do que eu quero, do que o grupo precisa. Não é nem o que eu quero, o que o grupo precisa. Né? Então, na hora de dar consigna, ou eu posso ser extremamente controlador, extremamente detalhista, ou eu posso abrir e trazer. Gente, façam. Vão lá. Mas aqui foi 4, não é 3. Ok, tá tudo bem. Né? Vão. Então, como é que a gente solta um pouco mais? Como é que a gente pode também trazer um pouco mais de leveza para os ambientes? Um pouco mais de fluidez. Cara, deixa fluir, mas me entrega resultado. No final a gente conversa, ou no caminho, no percurso a gente conversa, no final do dia e no final do outro dia. O mundo ágil tem muito as reuniões de retrospectiva, as dailies. Vamos fazer uma daily todo dia, vamos olhar o Kanban, como é que tá, como é que as coisas estão acontecendo.
Né? E Então, isso é muito interessante porque é o modelo mental de startups, né? Onde que o erro ele não é tão punido como em outras, né, situações, porque a ideia é não punir o erro, porque quando você diz deixa, você está abrindo para o erro também, mas às vezes o erro ele acaba se tornando lá na frente provando não ser um erro, ele vira aprendizagem, né? isso, exatamente, exatamente. Ou a gente acerta, ou a gente Ou aprende, a né? gente aprende. Isso, e olha o que a Helenice está falando, trazendo de confiança e transparência, né? Então, é muito legal, é confiança e é transparência. Agora, como é que eu demonstro para a equipe que hoje, diante de tudo isso, eu preciso de ajuda, pessoal? Eu não sei o que a gente vai fazer hoje. Eu não sei Exatamente, que é essa fragilidade que isso. é tipo uma fragilidade, que não é uma fragilidade, mas que é vista como, né? Eu acho que aí é que está o desafio, que foi o início da nossa conversa, que é Isso, exatamente esse. Eu também estou perdido, eu quero a ajuda de isso, vocês também. isso. E o pior de tudo, não é o pior saiu. É o pior foi eliminado. O pior de tudo, o pior de tudo é, cara, tá todo mundo vendo que ele não sabe. Tá todo mundo sacando que o líder tá perdido. Então, não banca o esperto, não Só banca o ele acha que ninguém notou, né? é, é isso, né? Então, cara, vamos conversar, vamos de boa e como é que a gente estreita esse relacionamento, né? Eu tinha feito algumas anotações aqui, até estou revisando as minhas anotações. Uma coisa legal, que eu acho que quando a gente fala assim no líder ser verdadeiro, no líder ser honesto, a Helenice tinha falado ali em transparente, né? Eu acho que o líder precisa ter um cuidado muito grande em trazer a sua vulnerabilidade sempre, trazer pânico jamais. Né? E aí eu vejo às vezes determinados líderes que entram em pânico e que tumultuam o ambiente e que se desestruturam. Né? Então, de novo, ser vulnerável, trazer as suas verdades. Agora, não esquece que tu é o líder. O que é ser esse líder? Não é? Cara, o líder que entra em desespero no meio da galera, não, né? Talvez não fique legal, não fique bem. O líder que traz pânico pra galera, velho, talvez não fique bem. Agora, o líder que se diz vulnerável e que, olha, eu não estou conseguindo entender nesse momento, hoje eu não estou legal. Hoje eu não estou legal. Como é que isso se dá? Quanto isso pode. Ó, a Paulinha apareceu ali. É isso. É isso, né, cara? Como é que as coisas se dão? Como é que as coisas se estabelecem? Que liderança é essa que se apresenta em cada um? E como é que as equipes fazem o seu dia a dia também? Qual é o papel da equipe? Porque a gente fala muito no papel do líder, tá, mas e a equipe? E a galera? Porque tem uma coisa, é possível que na volta o líder volte outro. Ele não vai voltar o mesmo líder que eu já sabia lidar e eu sabia como é que era. Mas ele continua sendo aquela mesma pessoa. Todos nós continuamos sendo o mesmo. Mas a gente aprendeu, a gente cresceu muito nesse tempo. Tá todo mundo se desenvolvendo muito rápido. E tá todo mundo em casa. Tá todo mundo dentro de casa. Tá todo mundo tendo a oportunidade de se conectar com esse seu pensar, com esse seu sentir, para agir de uma forma mais inteira. Né? Então nossa, tem tanta coisa aí que é bacana. É incrível, é incrível. E a gente, bom, a gente já está indo já para a última parte aqui da nossa entrevista. A gente poderia ficar horas e horas falando, como eu falei, porque é muito legal, tem muito conteúdo e abre muito a nossa mente, porque você consegue trazer de uma forma muito rápida e muito clara uma série de conceitos que são muito profundos, né? Então é Sim. incrível que a gente tem uma biblioteca aqui de conceitos que depois a vontade de explorar cada um de forma individual, né? Legal. E, Duda, como é que o pessoal te encontra? Eu quero conversar mais contigo, quero te seguir, como é que Bom, te acha aí? hoje todo mundo me encontra em casa. Eu estou em casa, tá? Meu LinkedIn é o Edu Chef. Aqui no Instagram eu sou Edu Chef. A minha empresa é a Reframe. Eu sou sócio do Squad, uma plataforma que está chegando para revolucionar a forma como a gente lembra das coisas.
uma plataforma que está chegando para nos lembrar principalmente das coisas boas da vida. Muito em breve vai estar se ouvindo falar muito do Squad e vai ser muito legal. Faz aquele pitchzinho aí de 1 minuto do Squad aí pra gente... Tu tá te vingando, saber um pouquinho, né? Mais. Tu tá te vingando, né? Faz aquele pitch, tu tá te... Aquele pitch do Founder. Pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o Squad. O Squad é uma plataforma onde a gente consegue guardar coisas legais. Cada Squad é um quadradinho. Dentro desse quadradinho eu tenho lá foto, eu tenho PDF, eu tenho som, eu tenho áudio, eu tenho vídeos de um determinado conteúdo. Tá? Eu vejo muitas coisas legais no Instagram, eu vejo muitas coisas legais no WhatsApp, eu vejo muitas coisas legais no Face, e às vezes eu não me lembro mais aonde eu vi tantas coisas legais. Eu posso ir salvando tudo no meu Squad, e eu vou também compartilhar Squads. Cara, é um negócio muito novo, uma forma nova de se comunicar, e eu vou estar falando mais no Squad nos próximos dias. Muito bacana. Legal. Vai quando tiver já disponível para download ou acesso, manda aí para nós que a gente divulga, tá? Vou divulgar aí com certeza. Legal, maravilhoso. Já tô ansioso. Ele já tá no ar, ele já tem coisas acontecendo ali e a gente está preparando já a nova geração, ele tá beta, ele tá funcionando como beta e ele vem agora... Tem para baixar tem para baixar nos... Tem tanto Android como iOS, SQED. Squad, SQED. E, cara, só que sem o U no meio, né? Sem o U. Que parece Squad, Squad. O meu recado final, o meu olhar final, as pessoas me acham nas redes, é só botar Edu chefe com 2 Fs, e tá tudo bem. Eu trago o olhar, nesse momento, do afeto, né? O olhar da atenção amorosa, como diz a Cristiane Ganzo da Bororó, né? O quanto que o líder pode, nesse momento, antes de começar uma reunião, de uma forma muito, muito, muito afetiva, perguntar: como é que tu tá? Como é que vocês estão? Né? Tá tudo bem contigo? Como é que tá tua família? Como é que tá tua mãe? Como é que tá teu pai? Né? Tem alguém idoso na tua família? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando por esse momento? Essa é a conversa. Porque é daí que se estabelece. E, de novo, é muito importante que isso seja verdadeiro. Porque se o cara não está afim de falar sobre isso, bom, aí não fala. Né? Mas eu acho importante se dar conta de que essa é a conversa. Quando eu falo em vulnerabilidade, eu estou falando em verdade, em ser verdadeiro, em ser honesto. Né? Dizer, cara, eu não sei, eu tô perdido, eu preciso de ajuda. Não quer dizer que tá perdido, porque talvez pode não soar muito bem. Ok, a gente sabe que o cara tá perdido, mas tá tudo bem, não diz que tá perdido, diz que tu quer ajuda, diz que a gente pode criar coisas novas. Né? Então, é muito por aí, é muito nesse sentido. E antes de encerrar, fazer o check-out. Faz o check-out, como é que vocês estão saindo dessa conversa? Todo mundo trouxe o que desejava, e mais... Eu volto só num ponto anterior também, que além de olhar para as soluções que estão dentro das organizações, eu imagino que vai ter muita fusão nesse momento. E muitas organizações que podem somar, tá? Que podem, não é à toa que eu estou falando, na verdade a gente está falando de somar, né? Soma, é uma soma, né? Então é isso, dá para multiplicar. Tá? Então, como é que a gente otimiza processos? Como é que a gente otimiza canais de distribuição? Como é que a gente otimiza soluções para continuar entregando valor? E talvez a forma de entregar valor tenha mudado, porque mudou o jogo, é outro jogo. Né? Então, é muito a gente poder olhar um pouquinho mais para a economia circular, né? A gente poder olhar um pouquinho mais. Eu tenho um cliente, e eu achei muito bonito o que ele fez. Né? Nós estávamos quase aprovando um trabalho, ele aprovou o trabalho, ele está me pagando, porém o trabalho vai acontecer depois. Cara, caiu do céu, não existe isso. Né? Não existe. Mas olha só o cuidado, olha a atenção. Né? Não, ok, ele pode fazer isso, tem clientes que não podem fazer isso, tem clientes que podem e não querem, tem clientes que querem e não podem, tá tudo bem, né? Mas vamos entender, esse fez.
Então, maravilha, legal. Tá? Então é isso, cara. Acho que tem muita coisa, tem referências bibliográficas, não deixem de ler. Eu ia te perguntar agora, exatamente, porque o pessoal está aqui em quarentena, só que assim, ó, muitas pessoas estão perdendo um pouco de tempo na quarentena com Netflix, com outras coisas. Então, o que você indica para esse pessoal que está para ganhar tempo na quarentena? Esse aqui é maravilhoso, Nascimento da Era Caórdica, do Dee Roth. Esse cara é o cara que criou a Visa. Tá? E ele fala muito no movimento caórdico, ele fala no emergir das lideranças, ele fala num olhar mais orgânico para as organizações, e ele criou a Visa de dentro do Banco dos Estados Unidos em 1968. Maravilhoso, fantástico. Tá? Então, é uma baita dica, o Nascimento da Era Caórdica. Valeu muito a pena, o Duda aí mandou muito bem, estou apaixonado. E eu quero que depois depois de passar essa quarentena, a gente se reúna novamente, frente a frente ali com os microfones, fazer um podcast mais focado mesmo, falando sobre o mundo pós, o novo jogo, né? O mundo pós-coronavírus. Cara, eu digo, é a era do já era. A era do já era. Adorei. Essa aqui tá maravilhosa. A era do já era ficou maravilhosa. Eu pensei hoje de manhã nisso. A era do já era. Já era. Foi. Tem muita coisa que foi. Tira da mochila o que tá pesando e vamos olhar para frente e vamos ver o que dá para fazer com o que sobrou de nós. O que está sobrando de nós, o que está restando de nós depois desse período todo. Prazer falar contigo, eu adorei a conversa e fico à disposição também.